Vem cá, você já viu algum filme de terror inspirado em Shakespeare? E uma ficção científica? Ou talvez um filme de guerra? Pois é, você está redondamente enganado se você acha que todo filme que adapta uma peça do Shakespeare é assim, assim ou assim. Afinal, vale lembrar que esse poeta e dramaturgo inglês, autor de clássicos como Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, entre tantos outros, é até hoje o autor mais adaptado para os filmes. São mais de 400 filmes adaptando a obra dele. E com uma amostra tão grande, é claro que você vai ter muita variedade. E por isso você tem algumas adaptações que pegam histórias do Shakespeare e fazem releituras com gêneros e estilos que a gente normalmente não associa ao poeta. E isso significa que não importa qual seja o seu estilo preferido de filme, você provavelmente vai encontrar uma boa adaptação de Shakespeare para o seu agrado. Por isso, no vídeo de hoje eu trago uma lista diferente, a de 10 adaptações de Shakespeare para todos os gostos. Tem ficção científica, fantasia, filme de guerra, filme de samurai, musical, drama no estilo A24, enfim, é muita coisa. E com essa lista eu quero mostrar que as histórias do Shakespeare são muito mais acessíveis do que muita gente imagina. Eu realmente acredito que as histórias do Shakespeare têm apelo para todo mundo. Por isso é bem provável que algum dos filmes dessa lista vai conquistar você. E quem sabe com essas 10 indicações você não acaba descobrindo um gosto que você não sabia que tinha pelas obras do Shakespeare. Ah, e não, eu não vou falar de Rei Leão nesse vídeo aqui, porque eu já dediquei um episódio inteiro sobre como a trilogia do Rei Leão adapta diferentes obras do Shakespeare. Se quiser conferir esse vídeo depois, o link tá aqui embaixo na descrição. Então beleza, sem mais delongas, vamos pra lista. Vamos começar então com um gênero que a princípio não parece ter nada a ver com a obra do Shakespeare, a ficção científica. Sim, existe sci-fi shakespeariano e ele é um dos grandes clássicos desse gênero. Planeta Proibido, de 1956, dirigido por Fred M. Wilcox e estrelado por um jovem Leslie Nielsen, que, décadas depois, se tornaria uma lenda da comédia. Esse longa é uma releitura de A Tempestade, considerada a última peça escrita por Shakespeare. Ela conta a história de Próspero, um feiticeiro que mora em uma ilha deserta com a filha Miranda. Até que um dia um navio passa perto e Próspero cria uma tempestade para levar os navegantes até ele. Acontece que o Próspero sabia que os tripulantes do navio eram velhos conhecidos seus, e o feiticeiro tem uns assuntos antigos e mal resolvidos com eles que ele pretende ajeitar. Tá, mas como isso foi transformado em ficção científica? Bom, Planeta Proibido toma algumas liberdades criativas. Por exemplo, os diálogos não são os mesmos da peça original e a história sofre algumas alterações. Mas o filme reutiliza sim muitos elementos importantes de A Tempestade. Aqui a gente acompanha uma equipe de exploradores espaciais no século 23 que vão parar em um planeta que parece deserto. Até que eles descobrem que, na verdade, lá habita o Morbius, o equivalente do Próspero na peça original. Um senhor humano que chegou lá muitos anos antes. E ele vive com a filha Altaíra, que equivale a Miranda do original. Só que esse velho parece guardar muitos segredos, então a gente vê a equipe de exploradores descobrindo pouco a pouco o passado do Morbius e mais sobre o planeta em que eles pousaram, assim como acontece em A Tempestade. Então, ainda que Planeta Proibido mude certas coisas, ele ainda mantém as tensões dramáticas essenciais da peça original. Por isso, ele não é um daqueles filmes de ficção científica dos anos 50 que tem uma trama um pouco mais rasa. Não, ele te deixa muito intrigado com os mistérios desse planeta e do Morbius. Sem contar que o longa também desenvolve temas mais profundos com o desenrolar da história, como a evolução tecnológica e a natureza da consciência humana. Fora isso, a direção de arte com os figurinos e os cenários cria um mundo que impressiona até hoje, apesar de serem claramente datados. E ver o Leslie Nielsen atuando como um herói sério pode causar estranhamento no começo, mas logo você se convence do papel e embarca na jornada enquanto ele explora esse mundo misterioso. Então, se Planeta Proibido é considerado até hoje um dos melhores sci-fis da Era de Ouro de Hollywood, é não só pela experiência visual, mas também pela profundidade que a obra ganhou ao adaptar Shakespeare. Eu recomendo para qualquer fã desse gênero de olhos fechados. Partindo agora para outro estilo completamente diferente, vamos falar de filmes de samurai. Se você quer ver Shakespeare só que no Japão feudal, não tem erro, vai na obra do mestre Akira Kurosawa. O cineasta era fã do Shakespeare e adaptou 3 peças dele ao longo da carreira. Homem Mal Dorme Bem, que é baseado em Hamlet, Ran, que adapta Rei Lear, e Trono Manchado de Sangue, que é o filme no qual eu vou me focar aqui. Trono Manchado de Sangue foi lançado em 1957 para adaptar Macbeth, que é uma das tragédias mais famosas do Shakespeare. Macbeth conta a história de um general irlandês que encontra 3 bruxas, e elas lhe contam uma profecia de que ele vai se tornar rei.
A partir daí vemos Macbeth e a sua esposa conspirarem traições e assassinatos para levar o protagonista à coroa. E em Trono Manchado de Sangue temos basicamente a mesma história, só que adaptada para o Japão feudal. E o Kurosawa mantém com maestria a essência de Macbeth. Aqui, em vez do Macbeth, temos o general Washizu. Em vez de 3 bruxas, nós temos um espírito da floresta. E, é claro, em vez de cavaleiros europeus, temos samurais. O interessante é perceber como, apesar de se passar em um contexto completamente diferente, a história de Macbeth casa muito bem com o Japão feudal. Nada parece fora de lugar, já que temas como honra, ambição e poder são muito frequentes nas histórias de samurai. Sem contar que Kurosawa é um mestre. A forma como ele preenche uma história originalmente europeia com imagens e tradição japonesa é impressionante, conseguindo fazer com que a gente se importe com os personagens e vejamos a evolução deles de forma clara. Fora isso, o diretor compõe cenas muito imersivas, misturando o real com o místico e extraindo o melhor da performance de Toshiro Mifune, para que, quando cheguemos no final, a gente não consiga tirar os olhos dos eventos trágicos que encerram a trama. É por isso tudo que Trono Manchado de Sangue é considerado até hoje não só um dos melhores filmes do Kurosawa, mas também uma das melhores adaptações de Shakespeare para o cinema, ponto. E o bom é que se você gostar do filme, você já sabe que vai ter mais 2 adaptações de Shakespeare que o Kurosawa fez, para você montar uma mini maratona. Agora a gente vai para o gênero da fantasia, que na verdade foi um gênero que o Shakespeare explorou muito bem nas obras dele. E uma delas é provavelmente a mais relembrada, Sonho de uma Noite de Verão. Por isso, minha indicação para você é Sonho de uma Noite de Verão, de 1999, dirigido por Michael Hoffman. Esse já é um filme mais próximo do material original, porque eles mantêm os diálogos que o Shakespeare tinha escrito e seguem a trama de uma forma bem fiel. A principal mudança é que eles pegam a história que se passava originalmente na Grécia Antiga e mudam para o início do século XIX. Fora isso, pouca coisa foi mudada no conteúdo. Sonho de uma Noite de Verão gira em torno de uma série de complicações amorosas. Em Atenas, a jovem Hérmia ama o jovem Lisandro, mas o pai de Hérmia quer forçar ela a se casar com Demétrio, que de fato ama a moça. Só que tem também a Helena, uma amiga da Hérmia que ama o Demétrio. E assim os 4 acabam parando em uma floresta encantada, onde o deus Oberon decide interferir no romance dos jovens, para facilitar a vida de todo mundo. Só que o tiro sai pela culatra e as pessoas começam a se apaixonar por quem não deveriam. E aí fica uma verdadeira confusão entre eles. Essa peça do Shakespeare não é uma tragédia, ela é uma comédia. E o filme conseguiu preservar o humor da história, principalmente graças ao elenco. Kevin Kline, Christian Bale, Michelle Pfeiffer e Stanley Tucci são só alguns dos nomes desse elenco que se sai muito bem na hora de equilibrar o engraçado e o dramático. E os elementos de fantasia tornam a história ainda mais interessante. Temos deuses que se confrontam, fadas e elfos brincalhões, flores enfeitiçadas e personagens que se transformam em animais. Tudo isso criado com efeitos especiais muito competentes. Então, com Sonho de uma Noite de Verão, você tem uma fantasia criativa inspirada em mitologia e também uma comédia bem divertida. Vale conferir. Até agora a gente viu filmes que, em diferentes escalas, tomam certas liberdades com a obra original do Shakespeare. Mas, e se você quiser ver um filme que é muito fiel ao original? Aí eu tenho uma recomendação certeira. O Hamlet, de 1996, estrelado e dirigido por Kenneth Branagh. Depois de Romeu e Julieta, Hamlet talvez seja a peça mais famosa que o Shakespeare já escreveu. Ela conta a história de Hamlet, um príncipe da Dinamarca que descobre que o assassino do pai dele foi o próprio tio, que acabou se casando com a mãe dele e tomando a coroa para si mesmo. E então vemos como Hamlet começa a pensar em maneiras de se vingar e de tomar o lugar que ele merece no trono. Essa peça já teve várias adaptações para o cinema, mas eu destaco essa aqui porque ela tem um diferencial. Esse filme conseguiu a proeza de usar o texto completo de Hamlet. Geralmente, quando filmes adaptam histórias do Shakespeare, eles fazem cortes na trama da peça para que ela caiba em um filme de 1h30, 2 horas, 3 horas. Mas o Branagh não queria saber de nada disso, ele queria usar o texto completo de Hamlet, trazendo absolutamente todos os diálogos. E isso fez a adaptação dele se tornar um colosso com mais de 4 horas de duração. Fora isso, o nível de produção é altíssimo, com cenografia e figurinos detalhados, o que só ajuda a tornar essa versão do Hamlet um espetáculo visual impressionante. É uma das adaptações que mais ressalta o potencial épico dessa peça, sem usar atalhos e deixando o texto de Hamlet brilhar em toda a sua glória. E é por isso tudo que essa adaptação merece entrar nessa lista aqui. I see the imminent death of 20,000 men. Mas vamos supor agora que você quer ir na direção oposta e ver algo que seja um pouco mais experimental na sua adaptação de Shakespeare. Nesse caso, minha indicação é
Titus, de 1999, dirigido por Julie Taymor e estrelado pelo grande Anthony Hopkins. Esse longa adapta a peça Tito Andrônico, uma tragédia sobre um general da Roma Antiga que começa a sofrer uma perseguição por parte do Império Romano, que afeta não só ele, mas também a sua família. Tito Andrônico é considerada uma das peças mais brutais do Shakespeare, repleta de assassinatos sangrentos, mutilações, crimes hediondos e muito mais. E quando a diretora Julie Taymor decidiu levar essa história para as telonas, ela fez isso com um olhar criativo diferente. Sim, ela mantém um nível de fidelidade porque ela reutiliza os diálogos que o Shakespeare tinha escrito. Só que a grande mudança foi na direção de arte. Julie Taymor optou por contar a tragédia de Tito Andrônico com cenários e figurinos que misturam elementos da Roma Antiga e dos tempos atuais. Por isso, a gente vê soldados romanos com espadas e em arenas, mas também vemos carros, metralhadoras, roupas contemporâneas e até mesmo videogames. Sem contar que a Taymor cria momentos que parecem ilusões ou sonhos, que, junto com a direção de arte, desenvolvem uma atmosfera de deslumbramento e horror. E o melhor é que a peça não parece ter sido desfigurada graças a essas escolhas estéticas. Tudo casa perfeitamente para contar essa história repleta de momentos chocantes e personagens memoráveis. E não dá pra negar que ver o Anthony Hopkins interpretando Shakespeare é sempre um deleite, né? Então se você quer ver como uma peça do Shakespeare pode ser transformada em algo que parece ter saído de um pesadelo perturbador, você pode colocar Titus na sua lista. Beleza, mas agora vamos voltar para os gêneros que a gente não associa tanto ao Shakespeare normalmente. Se você quer algo mais voltado para o filme de guerra, eu tenho uma indicação. Ricardo III, de 1995, dirigido por Richard Loncraine. Essa adaptação usa os diálogos originais do Shakespeare, mas reimagina a história do regente Ricardo III, que existiu mesmo e que reinou na Inglaterra no fim do século XIII. Então, ao invés de se passar na Idade Média, o filme transplanta a história do Ricardo III para a década de 1930 na Inglaterra. Aqui, Ricardo III é interpretado pelo incrível Ian McKellen. E a trama é até bem simples. A gente vê como o Ricardo faz diversos complôs para chegar ao trono. E é claro que isso significa que vemos muitos assassinatos. Tá, mas por que eu indico esse filme? Primeiro porque a trama é viciante, mostrando como esse personagem vai de general a rei por meio de vários complôs. Em segundo lugar, a atuação de Ian McKellen, como é de se esperar, é incrível, conseguindo dar vida a um personagem ao mesmo tempo detestável e cativante. E isso sem contar outros atores notáveis. Maggie Smith, Robert Downey Jr. e Annette Bening são apenas alguns exemplos que a gente pode citar. Tem também toda a direção de arte e produção, que conseguiram transportar a peça do Shakespeare para a primeira metade do século XX com maestria. Se você gosta de filmes de Segunda Guerra Mundial, você vai encher os olhos não apenas com os cenários e os figurinos, mas também com as cenas que contam com tanques de guerra e batalhas de armas de fogo. E o melhor é perceber como a trama criada pelo Shakespeare combina com essa estética de mundo bélico da década de 30. Então, se filmes com militares e disputas de poder no início do século XX é a sua praia, você precisa conferir Ricardo III. Vai por mim. Agora vamos para mais um gênero que não parece ter nada a ver com Shakespeare: o musical. Se você quer ver uma história de romance proibido, de clãs em confronto e muita cantoria acompanhada por dança, o filme que você precisa ver é Amor Sublime Amor, muito conhecido também pelo seu nome original em inglês, West Side Story, de 1961, e dirigido pela dupla Jerome Robbins e Robert Wise. E quando você me ouviu falando agora há pouco sobre Amor Proibido, você já deve ter imaginado qual peça do Shakespeare deu origem a esse filme, né? Romeu e Julieta. Porém aqui, em vez de Romeu e Julieta, a gente tem Tony e Maria. Em vez das famílias rivais Montecchios e Capuletos, nós temos duas gangues rivais. A dos americanos, chamada de Jets, e a dos porto-riquenhos, chamada de Sharks. Em vez de Verona, a história acontece em Nova York. Porém, apesar disso tudo, a trama básica é a mesma. Tony e Maria se conhecem e se apaixonam perdidamente, mas o amor deles é impedido pelo fato de Tony ter pertencido aos Jets e por Maria ser irmã do líder dos Sharks. A gente vê então como o casal tenta ficar junto e como cada gangue reage quando descobre o amor dos dois. E tudo isso, obviamente, é apresentado com algumas das mais celebradas cenas de cantoria e de dança da história do cinema. As letras de Stephen Sondheim são repletas de ideias profundas que misturam expressão emocional e temáticas políticas. O trabalho de câmera e de edição trazem um quê modernista que realça as coreografias inspiradas em tendências novas para a época. E a direção de arte com cores fortes se une à fotografia para transmitir o calor desses confrontos repletos de ódio e de paixão.
Ah, e se você quiser, você também pode fazer uma sessão dupla com a refilmagem que o Steven Spielberg fez desse filme alguns anos atrás, que também é uma versão muito boa. E aí você vai entender por que Amor Sublime Amor é uma das grandes adaptações do Shakespeare para o cinema e um dos maiores musicais da história de Hollywood. Agora, tem fãs da A24 aqui? Ao longo da última década, essa produtora e distribuidora criou uma geração de cinéfilos fascinados por filmes independentes. Ou seja, aqueles que não são feitos pelos grandes estúdios, mas sim com orçamentos e equipes menores e uma liberdade criativa maior para fazer algo diferente do mainstream. Pois bem, se você gosta dessa proposta, eu tenho uma indicação que não é da A24, mas poderia ser, porque se encaixa muito bem com o estilo dessa produtora. Muito Barulho por Nada, de 2012, e dirigido por Joss Whedon. Sim, o mesmo cara que criou séries como Buffy a Caça-Vampiros, Firefly e o responsável por escrever e dirigir os 2 primeiros filmes dos Vingadores da Marvel. Pois bem, depois de fazer o primeiro Vingadores, o Joss Whedon quis partir para um projeto mais pessoal e de menor escala, e aí ele fez Muito Barulho por Nada. E a mudança não poderia ser maior, né? De um mega blockbuster de super-heróis para uma comédia de baixo orçamento, filmada em um só lugar e que adapta uma peça do Shakespeare. A peça em questão tem o mesmo nome do filme. Muito Barulho por Nada conta a história de Beatriz, uma mulher que diz detestar com todas as suas forças Benedito. Benedito, por sua vez, também diz odiar Beatriz. Mas eis que os amigos e familiares decidem transformar os dois em um casal. Assim, eles contam para Beatriz que o Benedito, na verdade, ama ela, mas finge detestá-la. E fazem o mesmo com o Benedito, é claro. Aí a gente vê as situações cômicas envolvendo os dois, achando graça na maneira como Beatriz e Benedito começam a se portar um com o outro. Nesse filme a história é a mesma e os diálogos são aqueles escritos pelo Shakespeare, mas o Joss Whedon transplanta essa trama para os dias de hoje. Ok, mas por que ver Muito Barulho por Nada? Bom, em primeiro lugar, porque o filme é engraçado mesmo. Se você já viu alguma obra do Joss Whedon, você sabe que ele tem uma veia cômica bem forte. E sim, hoje em dia isso pode ter dado uma cansada porque o estilo do Joss Whedon de escrever diálogos com sacadinhas e sarcasmo virou meio que o padrão dos filmes de super-herói. Porém, se você não gosta dos diálogos do Whedon, isso não vai ser um problema nesse filme aqui, porque ele manteve os diálogos do Shakespeare. O que significa que o Whedon precisou encontrar outras formas de explorar o seu estilo humorístico para além das palavras, fosse na forma de enquadrar as cenas ou no jeito de dirigir as atuações. Sem contar o charme da produção. Simples, direta e em preto e branco, que dá todo esse ar indie pro filme, mas sem perder o calor humano no coração da história. Muito Barulho por Nada é um verdadeiro ponto fora da curva na filmografia do Joss Whedon e mostra como uma peça do Shakespeare pode te fazer rir genuinamente. Falando em rir, agora eu tenho uma indicação para quem tem vontade de ver uma daquelas comédias românticas nostálgicas dos anos 90. O filme em questão é 10 Coisas que Eu Odeio em Você, de Gil Junger e estrelado pela dupla Julia Stiles e Heath Ledger. Esse filme é uma releitura da comédia shakespeariana A Megera Domada. Só que esse filme ousou ser menos fiel de propósito à peça original para construir a sua própria identidade na releitura. Isso porque a trama de A Megera Domada, para os padrões de hoje, parece bem controversa. A história gira em torno de Catarina, uma moça considerada desobediente e problemática. E ela acaba se casando com Petrúquio, um homem que começa a usar de abuso psicológico até ela se tornar uma mulher obediente e submissa a ele. E esse é o final da história, a mulher sendo submissa ao homem. Complicado trazer uma trama assim com sinceridade nos dias de hoje, não é? Por isso mesmo, 10 Coisas que Eu Odeio em Você deixou toda essa misoginia de lado e adaptou para criar algo diferente. No filme a gente conhece Cat, uma jovem rebelde que é irmã da Bianca, uma menina popular e doce. Quando 2 rapazes tentam namorar a Bianca, o pai dela estabelece que ela só pode namorar se a irmã rebelde dela também tiver um namorado. Os 2 meninos então tentam convencer o problemático Patrick, interpretado por um jovem Heath Ledger, a namorar a Cat em troca de dinheiro. E aí, como você já deve imaginar, esse casal que não deveria dar certo começa a se apaixonar. E o filme não é cativante só porque ele é menos misógino do que a peça do Shakespeare. Por exemplo, as performances de Stiles e de Ledger são muito divertidas. Inclusive, esse é um dos papéis que comprova como Ledger era versátil como ator, convencendo muito bem como galã adolescente. E sim, é verdade que o longa acaba seguindo a estrutura que a gente já viu várias vezes em outras comédias românticas, mas isso não significa que ele não tenha momentos engraçados e sacadas inteligentes, além de fazer pequenas referências a William Shakespeare. Então 10 Coisas que Eu Odeio em Você é não só uma comédia nostálgica e divertida, mas também um ótimo exemplo de que às vezes vale a pena você ir na contramão do que você está adaptando para criar algo único. E para fechar, falta falar de um dos meus gêneros favoritos do cinema, o terror. Mas agora uma confissão.
o filme que eu vou indicar agora é o único dessa lista que não é uma adaptação direta de uma peça do Shakespeare. Mas você já vai entender por que eu escolhi ele. Eu tô falando de As Sete Máscaras da Morte, de 1973, e estrelado pela lenda do terror, Vincent Price. Na trama, ele interpreta Edward Lionheart, um ator de teatro que se especializou em... isso mesmo, William Shakespeare. Só que ele sempre foi trucidado pela crítica de teatro. Então ele resolve se vingar dos principais críticos que detonavam a atuação dele. Como? Reencenando cenas de assassinato de várias peças diferentes do Shakespeare, para matar de verdade aqueles que o ridicularizaram. Então a gente vê ele matando inspirado em cenas de Júlio César, Ricardo III, Tito Andrônico e muito mais. E o interessante é que, ao cometer cada um desses crimes, o Edward não só se veste de acordo com a peça, mas também recita trechos do texto original do Shakespeare. Let my memory lie. O Vincent Price considerava As Sete Máscaras da Morte como um dos filmes dele, dos quais ele mais se orgulhava. Até porque ele gostava de interpretar Shakespeare, mas como ele acabou ficando marcado como um ator de terror, ele não foi muito convidado para peças e adaptações shakespearianas. Então olha só, você vai ver um dos melhores filmes de Vincent Price, vai dar boas risadas porque o filme não se leva muito a sério, e de quebra vai ter uma bela introdução às 7 obras do Shakespeare. Tudo isso com um só filme. Então As Sete Máscaras da Morte é uma recomendação máxima, porque mostra como as peças do Shakespeare tinham violência de sobra para inspirar um terror que é meio esquecido, mas é altamente recomendável. Então tá aí 10 filmes bem variados mostrando que Shakespeare é sim para todo mundo. Ele tem histórias que podem agradar qualquer gosto. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Tem alguma adaptação do Shakespeare meio diferentona que poderia ter entrado nessa lista? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E galera, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entreplanos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. E aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entreplanos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.